Olá, galera! Hoje faremos uma grande aventura que começará em alguns instantes. Iniciaremos uma viagem no cérebro, no tempo, no espaço, através do conhecimento e da imaginação. Estão preparados? Aula 19. Fixando aprendizados. Gênero: notícia. Homo sapiens já existia há mais de 300 mil anos. Fósseis descobertos no Marrocos antecipam a história humana em pelo menos 100 mil anos. Pessoal, esse texto aqui, que é uma notícia, ele está nas páginas 114 e 115 do livro de português de vocês. Então, se vocês quiserem acompanhar, dá uma pausa e vai lá buscar o livro de vocês. Se não, nós vamos ler aqui mesmo. Quem não tiver o livro com você agora, a gente vai fazer essa viagem juntos. Então, como nós vimos na aula passada, temos numa notícia, primeiro o título principal, não é verdade? E depois o título auxiliar, que auxilia a compreensão desse primeiro título. Então, o Homem Sapiens já existia há mais de 300 mil anos. Fósseis descobertos no Marrocos antecipam a história humana em pelo menos 100 mil anos. E aí, como eu tinha falado também, as imagens, elas ajudam a gente a visualizar, né? Ajudam a gente a formar uma imagem mesmo daquilo que a gente está falando e a trazer um interesse. Olha que massa, né? Esse crânio. E toda a imagem, ela vai ter uma legenda. Então, esses são fósseis reconstruídos, uma descoberta histórica. Como a gente estava falando que as imagens ajudam, né? Eu trouxe aqui novamente para a gente a linha do tempo. A gente tinha viajado 4 mil anos antes de agora, mais ou menos aqui, lembra? E agora a gente vai viajar muito, muito, muito mais longe no passado. Vamos viajar 300 mil anos atrás. Mais ou menos aqui, eu acho. Para a gente fazer essa viagem, nós vamos fechar os olhos. Fechem os olhos para a gente começar a fazer a nossa viagem. Vocês já chegaram aí? 300 mil anos antes de Cristo? Eu já estou aqui. Estamos na África. Ainda somos nômades. Vivemos sem moradia fixa, procurando caças, coletando frutos e encontrando lugares para nos proteger. Geralmente, cavernas. Lemos a natureza todo o tempo para sobreviver. Quando podemos, fazemos artefatos com pedras que nos ajudam a nos defender, a preparar nossas vestimentas que nos protegem do frio e de outras intempéries, e que também nos serve para desenhar nossa arte, que é encantada.
nas paredes das cavernas onde vivemos. Descobrimos o fogo. Que maravilha! Está mais quentinho. Estão sentindo? Estamos mais protegidos. Os animais não chegam tão perto. E podemos cozinhar nossa comida. Estamos criando a cultura que servirá de experiência para os próximos que virão. Vocês também viraram Homo sapiens da Idade da Pedra. Agora a gente vai fazer essa viagem através da leitura dessa notícia, que foi escrita por Fábio de Castro. As evidências fósseis mais antigas de representantes da espécie humana foram descobertas por cientistas no Marrocos e revelam que o Homo sapiens já se espalhava por toda a África há 300 mil anos. A descoberta histórica, publicada ontem na revista Nature, aumenta em pelo menos 100 mil anos a experiência comprovada de humanos na Terra. Olha só. O Homo sapiens, gente, está aqui marcado e vocês vão encontrar no livro de vocês a explicação, e ele está em itálico. Itálico é quando a letrinha está meio deitadinha assim, e significa que está em outra língua, que é a língua latina, né? E Nature, tá vendo? Também está em itálico, deitadinha. É o nome de uma revista científica que publica artigos. Então, essa notícia é baseada, né, nessa publicação que foi feita na revista Nature, tá em inglês, né? Até agora, o registro do mais antigo fóssil da espécie era um esqueleto de 195 mil anos, desenterrado em 1967 em Homo Kibsch, na Etiópia. De acordo com os autores do estudo, a descoberta revela que a espécie humana tem uma história evolutiva muito mais complexa do que se imaginava, envolvendo todo o continente africano. Acreditávamos que o berço da humanidade havia sido o leste da África, há 200 mil anos, mas nossos novos dados revelam que o Homo sapiens já havia se espalhado por todo o continente há cerca de 300 mil anos, disse o paleoantropólogo J.H., do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, Alemanha, que liderou a equipe internacional responsável pelos estudos. Depois eu fui ver, gente, esse Instituto Max Planck de Antropologia é o mesmo da notícia que a gente estudou ontem. Eles estão estudando muito, né? Para saber sobre os nossos antepassados. Os fósseis foram desenterrados em Jebel Irhout, no oeste de Marrocos. Já sabemos que pode ser assim, né? O mapa depende de onde a gente quer que esteja o centro, depende dos interesses, né? O mapa, a forma dele, depende de várias coisas. E o nosso interesse é esta área aqui agora. Então, vamos fazer agora, a gente fez uma viagem no tempo e a gente vai fazer agora uma viagem no, no, no espaço. A gente está aqui no Piauí, em Teresina. Ah, que droga. A gente está bem aqui em Teresina e a gente vai, ó.
África, que está aqui do outro lado do Oceano Atlântico, mais especificamente no Marrocos, onde encontraram esses fósseis. O pessoal estava falando nessa notícia aí, né, os cientistas, que antes acreditava-se que em 200 mil anos atrás, né, era aqui na Etiópia, ó, o leste da África. Mas nessa nova descoberta, descobriram que 300 mil anos, então 100 mil anos do que eles imaginaram, que estava começando aqui pela Etiópia, já tinha Homo sapiens por toda a África. Olha que massa. Vamos continuar a leitura? Na década de 1960, haviam sido encontrados no local 6 fósseis humanos e diversos artefatos da Idade da Pedra. Mas a datação dos fósseis ainda permanecia incerta. Datação é descobrir a data, tá? Da origem deles. Um novo projeto de escavação em Jebel Irhoud, iniciado em 2004, revelou 16 novos fósseis de Homo sapiens, envolvendo crânios, dentes e ossos longos de pelo menos 5 indivíduos. Os cientistas conseguiram definir a idade dos fósseis graças às novas tecnologias. Eles utilizaram um método de datação por termoluminescência, que tem a ver com luz e calor. Tá vendo? Aqui a morfologia termo de calor, luminescência de luz. Em pedras de sílex, que é um tipo de rocha, encontradas nos mesmos depósitos. Além disso, eles aprimoraram as técnicas de ressonância paramagnética eletrônica para fazer o cálculo direto da idade de 3 mandíbulas de Jebel Irhoud, que anteriormente havia sido estimada em 160 mil anos. O que eu já vi é que eles fazem o cálculo pelas mandíbulas e pela dentição. Não sei se tem alguma coisa a ver com a alimentação, né? O gasto não sei. Temos que estudar em um outro lugar, né, para saber isso. Arcaico. Utilizando microtomografias computadorizadas e análises estatísticas morfológicas com base em centenas de medições 3D, os cientistas mostraram que os fósseis de Jebel Irhoud têm rostos e dentes semelhantes aos dos humanos modernos. A caixa craniana, porém, tem ainda um formato arcaico mais alongado que o do homem atual. Ah, tem isso também, né? Tem a ver com o formato do crânio. Lembra que morfológica tem a ver com o formato? E o formato da mandíbula, que são muito importantes para fazer essa análise. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E a tarefa de hoje também é bem massa. Vocês vão ler novamente essa notícia que tem no livro de vocês, mas eu também vou mandar pelo grupo para quem não tiver com o livro agora com você aí. E aí vocês vão responder no seu caderno. O que é o fato central dessa notícia? Qual é o fato central? Lembra, gente, que o fato central é aquele que originou, ele que deu origem, ele que impulsionou a notícia acontecer. No caso, essa notícia ela é muito parecida com a outra que a gente leu ontem, que tem um fato dentro do fato, uma narrativa dentro da narrativa. Tem a narrativa da descoberta, né? De quem fez a descoberta, onde fez e tudo mais, quando fez. E tem a narrativa da história dentro da descoberta. É muito massa. Então a gente quer saber, na verdade, essa narrativa mais ampla. Onde ele ocorre? Em que lugar? Quando? Qual o tempo? Quem protagonizou o fato? Quem foi?
Quem foi que fez a descoberta? Dica: no primeiro parágrafo vocês encontrarão todas as respostas, tá bom? E sobre o tempo, gente, também é muito parecido com o tempo da outra notícia. Vocês vão encontrar aqui embaixo, no cantinho, algo que vai dar para vocês mais ou menos a noção do tempo. Porque quando a gente foi para ir para a notícia, a gente voltou, né? Voltou lá da Idade da Pedra para junho de 2017. Pessoal, espero que vocês tenham adorado a aula. Eu adorei também. E estou esperando a tarefa de vocês.